Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma leitura diária da Bíblia, onde a gente está lendo a Bíblia inteira dentro de um ano. Já estamos no nosso dia 120, estamos no livro de 1 Crônicas e estamos já no capítulo 7. Hoje vamos ler o capítulo 7 e 8. Então, vamos orar? Paizinho querido, obrigada, Pai, mais uma vez, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos permitiu de estarmos aqui debruçados sobre a Tua Palavra, de aprendermos mais. Obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor nos deu até agora e que o Senhor continue abrindo a nossa mente, que o Senhor continue nos fazendo entender mais da Tua Palavra. Nos ensina, Paizinho, nos pequenos detalhes do dia a dia, Pai, a respeito da Tua Palavra, a como aplicá-la na nossa rotina, a como aplicá-la na nossa vida, Senhor. Nos ensina a ver coisas que às vezes os nossos olhos não conseguem enxergar de maneira humana, Senhor, mas abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver as coisas que estão na Sua palavra ali, que revelam quem o Senhor é, Pai. Obrigada por tudo, Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, capítulo 7 de 1 Crônicas. Os descendentes de Issacar. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel, Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate. Incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Gediel. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri. 5 chefes de famílias. 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Gediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Estes foram os filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Gezer e Silém, netos de Bila. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se
Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maqui, deu à luz um filho a quem deu o nome de Perez, ou Pérez. O nome de seu irmão era Ceres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maqui e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abielezer e Mala. Estes foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Estes foram os descendentes de Efraim. Sutela, que foi o pai de Berede, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabede, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bet-Aron Alta e Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, e também Uzem Seerá. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã, a leste, Gézer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá, com os seus povoados. A tribo de Manassés controlava a cidade de Bet-Seã, Taanaque, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Estes foram os filhos de Azer, ou Azer, Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Melquiel, que foi o pai de Bizavite. Eber gerou Jaflete, Somer e Otão, e a irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete, Pesaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Somer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer, Zofa, Imna, Celis e Amal. Estes foram os filhos de Zofa, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Somá, Silsa, Itrã e Beera. Estes foram os filhos de Jéter, Jefoné, Pispa e Ara. Estes foram os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Aser. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi 26.000. Capítulo 8. Os descendentes de Benjamim.
Vamos começar o capítulo 8 agora. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adar, Gera, pai de Eude, Abissua, Naamã, Aoá, Gerá, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes de famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manaate, Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres Uzim e Baara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Odis, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Eupaal. Esses foram os filhos de Eupaal: Eber, Missã, Semede, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram descendentes de Eupaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Edaías, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispã, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram descendentes de Sasaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, o de seu filho mais velho, Abdon. O de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal, que gerou Mica. Esses foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos:
chamados Asricão, Bacru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Esaque, seu irmão. Ulão, o mais velho, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Essa foi a leitura de hoje, pessoal, uma leitura sobre a genealogia, como a gente já tinha feito nas leituras anteriores, e a gente continua amanhã com o livro de 1 Crônicas. Até amanhã.